como que o torcedor atleticano, como que você olha e fala assim, não, mas melhorou. Melhorou pro jogo contra o Itabirito, depois do jogo do Itabirito agora com o América melhorou, ou não? Tá estacionado esperando o Eduardo Domingues? Tá estacionado esperando o Eduardo Domingues, né? Porque mostra as mesmas falhas que vem tendo já há anos, Léo. Não vou nem falar há tempos, não, há anos mesmo. O Atlético é muito vulnerável, muito frágil defensivamente. A transição defensiva é horrenda. O Atlético realmente, e até o Lucas Gonçalves concordou na pergunta nossa que a gente fez, que ele falou, olha, isso já vem de tempos, não é fácil corrigir de um dia para noite, e a gente está tentando corrigir isso, tanto a transição defensiva quanto a ofensiva, né? O Atlético é um time meio, vamos colocar uma palavra, capenga, né? Ele tem o seu ponta esquerda, que é o Dudu, do lado direito ali, ficam revezando o Vitor Hugo. Ontem passou o Vitor Hugo e o Scarpa jogando um pouco mais pro meio. O Scarpa estava encaixotado no primeiro tempo, o Scarpa estava encaixotado. Não fez nada. O Atlético estava ali na marcação do América. Na proposta de jogo, o América foi muito melhor do que o Atlético, na minha visão. E se você olhar o resultado, o América conseguiu o que ele queria. Eu acho que o gol do América premiou a mentalidade que o América teve durante o jogo. Poderia ter feito um 1-0 ali naquele lance de VAR, né? Mais uma vez. Mais uma vez ali, no famoso bigode de rato. O América poderia ter saído na frente e teve uma estratégia muito boa no primeiro tempo, com uma marcação muito forte. O Atlético não consegue sair da marcação. O Atlético demora muito. Ele tem uma posse de bola muito longa. Tem uma posse de bola absurda. E é aquela posse de bola até inútil, infértil, né? E aí é algo totalmente diferente com o que vai trazer o Domingues, Léo. O Domingues, ele não quer aquela posse de bola gigantesca, 90%, 60%, não. Ele quer a posse de bola fértil, aquela objetiva. 3 toques na bola já tá no gol. Bola longa, né? Ele vai colocar lá os jogadores na frente agrupados, mais próximos um do outro, enfim. Então, eu acho que o Atlético errou muito. E aí vamos chamar a atenção do Lucas, né? De colocar jogadores que realmente não vêm dando resultado já há algum tempo e deixando no banco jogadores que foram contratados para dar resultado. E aí a gente pode colocar o Atlético, só um adendo, o Atlético gastou 25 milhões de reais em Júnior Santos, Alan Minda e Matheus Cassierra. O Atlético tem muita grana para poder deixar esses jogadores nem no banco fora. ficou. Nem no banco ficou. E aí o Lucas falou que foi questão técnica, enfim. Então não dá para entender um clube que fica reclamando de dívida, fica reclamando de falta de dinheiro, fica reclamando que tem que ser assertivo no mercado, contrata os jogadores e esses jogadores não entram. O Sampaoli saiu muito por conta de que não coloca em campo os jogadores que não foram indicados por ele, foram indicados pelo Siga. Ontem era uma chance pro Alan Minda, era chance pro Matheus Cassierra, e aí pode falar, eles ainda não estão adaptados, eles têm que ter... Então pra que leva pro banco? Né? Então pra que leva pro banco? Se não tão... Você quer uma ajuda nessa aí? Gostaria. Quando que vai colocar, então, contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro? Exatamente. Não vai ser no Campeonato Mineiro, quando você tá ganhando de 1-0, dominando o jogo, vai ser contra o Flamengo? Quando é que esses meninos vão entrar? E outra coisa, são apostas, é um investimento lá pra frente. Beleza, mas se você só tem dinheiro, então resolve o time agora. Então não faz aposta. Exatamente. Né? Porque você precisa resolver o time aqui agora. Então, a gente foca muito, porque o Sampaoli deixou o Atlético, e a demissão dele, eu concordo, porque, deixo isso bem claro aqui, ele não se entendia com direção, jogadores e torcida, aí não tem como. Nem com ele, viu, Léo? Nem com ele. Mas o Atlético precisa de mais. Porque o início do Cruzeiro, o Cruzeiro tá lá na rabeira, como se o Galo tivesse começado o Campeonato Brasileiro super bem. A questão é que o clássico engana, né, Léo? O clássico engana. E outra coisa... o clássico teve 2 tempos, onde o Cruzeiro foi melhor no primeiro e o Galo foi melhor no segundo. E o Atlético foi mais competente e conseguiu ganhar o jogo. Mas o primeiro tempo foi do Cruzeiro e o segundo tempo foi do Atlético. Então, e agora, se a gente tiver... Não se enganem também por uma decisão de Campeonato Mineiro num jogo só. Porque em um jogo só, Mineirão, lindo, maravilhoso, se tiver as torcidas divididas, motivação se tiver Atlético diferente. Cruzeiro e tal. Mano, ali, o time do Cruzeiro tem um elenco melhor. Beleza, mas Atlético Cruzeiro é diferente. E em um jogo só, tudo pode acontecer. Aí quem perder, se o Cruzeiro perde, é fora Tite. E se o Atlético perde, tá vendo, o elenco não serve pra nada. Tem que contratar todo mundo, Então, gente, é preciso alinhar as expectativas. Agora, do mesmo jeito que a gente fica aqui defendendo a direção e o trabalho mais longevo, a direção também precisa trabalhar melhor. Porque se os jogadores que são as apostas não entram no Campeonato Mineiro, quando é que eles vão entrar? Vai ser no jogo contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o próprio Cruzeiro? Vai ser na decisão do campeonato?
Então, e esses são os jogadores que o Atlético tem para colocar agora. Então, se aqueles que o Fernando disse uma coisa aqui de início e eu tenho que concordar com ele, é sempre o mesmo rame-rame. É sempre este por aquele, aquele por este. E troca isso e aquilo. Aqui, ó. Coelho no Dudu, Igor Gomes no Maicon, que aí foi uma alteração que perdeu o meio-campo Atlético, Bernard no Vitor Hugo e o Preciado no Natanael. Agora, olha só. Tem uma coisa que eu também sempre digo aqui, comentarismo esportivo. É muito fácil só criticar, né? Ah, deu errado. Tá bom. Mas o que daria certo? Então, se ele tira a entrada do Coelho no Dudu, eu acho que é pulo de 10. Eu, muitas vezes, prefiro até o Coelho do que o Dudu. Mas, no meio-campo, se sai o Maicon, que tá cansado, quem ele poderia colocar sem ser o Igor Gomes? Thomas Pérez. Que foi contratado para isso. Foi né? contratado para isso. Que foi relacionado para isso. Foi relacionado para isso. Se tá relacionado, ele tem condição de jogar. E a informação que a gente tem é que ele vem treinando muito bem. Por isso que o Lucas levou ele a campo. E aí o Lucas, na coletiva, quando é questionado porque mudou de um jogador para o outro, tira o Maicon e coloca o Igor Gomes, ele vem falar que os dois têm características parecidas. Desculpa, Lucas, não tem. Não tem. O poder de marcação do Igor Gomes, a gente viu no e sabe que ele, inclusive, ele ferra o Igor Gomes com isso? Exatamente. Porque não é a dele. Né? Ele puxou o Alan Franco um pouco para trás, recuou um pouco o Alan Franco. O Igor Gomes soltou é o terceiro homem de meio de campo. Ele é um terceiro homem. E aí, quando você tá ganhando o jogo, você toma a bola tava com você ali. A bola tava com você. Você perde 3 duelos. Bernard, o próprio Alan Franco e o Igor Gomes, que não consegue cortar, que o cara passa na frente dele. E aí vai desaguar lá no Preciado. E o Fernando tem tanta propriedade para dar essa cornetada, sabe por quê? Eu tava ouvindo a jornada na FAM, evidentemente, e foi um momento que ele mexeu em 2 jogadores. Ele tirou o Scarpa e tirou o Maicon. No Scarpa não, ele tirou o Maicon e o Dudu. E aí, além do Vitor Hugo também depois. Mas na hora que ele tirou os 2, o Fernando falou na transmissão assim, ele falou assim, ó, tá saindo aí o Maicon e tá saindo o Scarpa. Opa, tá saindo o Dudu e tá saindo o Scarpa. Porque vai entrar o Igor Gomes. Mas peraí, tá tirando... Ele falou isso na transmissão. Exatamente. Falei, ué. O Fernando se assustou, meio que assim, tá 1-0, o América melhorou com as alterações, e é mérito do Valentim, e o Atlético precisava se resguardar um pouco mais. E na hora que sai ali o Maicon pra entrada do Igor Gomes, o Fernando... pra mim, eu achei que ia sair o Scarpa pra entrada do Igor Gomes, que é o quê? Que é o terceiro, 4º homem de meio campo, um cara pra acelerar o jogo, pra puxar um contra-ataque, dar um passe... Que o Igor Gomes não é um cabeça de bagre. Às vezes as pessoas tratam o Igor Gomes como um jogador, como é um bom jogador. Ele é útil, ele é muito útil. Só que assim, ele entra em todos os jogos. Mas ele precisa entrar em todo jogo pra fazer o que ele é bom. Eu até brinco aqui, Léo,